Olá, bem-vindo a Braincast, o podcast da Brain2B. Aqui nós educamos o cérebro para transformar o ser. E hoje eu estou com uma convidada especial aqui, a Kátia Alencar. Ela é pedagoga, diz que é atriz também, ela vai contar isso para a gente. Influenciadora aí nas redes, falando muito para pais, principalmente sobre a influência da mídia, dos desenhos na mente das nossas crianças. E eu vou pedir para ela se apresentar melhor, porque ela melhor do que ninguém sabe o currículo dela, né? Bem-vinda, Kátia, obrigada por estar aqui. Fala aí um pouquinho sobre você, ela também é mãe, não é? Sim, obrigada, doutora Regina, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você e compartilhando de coisas que eu considero tão importantes. Obrigada pela oportunidade mesmo. Bom, como você já me apresentou, eu sou mãe, é o título principal, e acima desse eu costumo dizer que é o de ser serva. E servir é estar atento a tudo o que está acontecendo no nosso meio para realmente poder ajudar as pessoas. Então, esse tem sido o meu foco. Como formação profissional, eu sou pedagoga e também sou formada como atriz profissional. E aí você mencionou aí de comentar um pouquinho dessa história. É interessante porque eu venho de uma família artística. O meu pai é um poeta, é um pintor, trabalha com artes plásticas. Minha mãe é uma exímia cozinheira, que eu considero também uma forma de arte. Uma grande arte, eu gosto verdade? Dessa arte. Então, minhas irmãs são musicistas e eu enveredei para a área da arte. Sempre gostei do teatro, ainda na época da escola. E assim que me formei, fui me capacitar e estudei alguns anos teatro. E quando a minha filha está na minha barriga com 8 meses, eu estou me formando como atriz profissional. E aí isso me remete a um grande quebra-cabeça. Hoje eu trabalho capacitando mães para entender a influência da mídia, e eu já estive lá, eu já estive neste lugar, né, nos bastidores, entendendo a formação do ator, o quanto esse externo também influencia, o quanto as pessoas que usam da arte, que experimentam essa arte como espectadores, são influenciados por esses princípios e valores do ator, do autor, do Criador. Então, eu entendo que o Senhor preparou todo esse caminho para que hoje eu pudesse falar de algo com propriedade, com autoridade. Eu estive lecionando em escola até dezembro do ano passado, e eu pedi para o Senhor para que Ele fechasse aquela porta, para que eu tivesse mais tempo para me dedicar ao que eu faço hoje, que é servir ministerialmente mães e pais, para ajudá-los a entender de todas essas influências, como fazer. E o Senhor tem sido bom para comigo, tem me levado aos lugares como hoje, estar aqui com você, para poder falar e ajudar essas mães a entenderem o que está por trás, nos bastidores. E é maravilhoso esse trabalho, porque nós estamos vivendo coisas novas, né, Kátia? Exato. É aquilo que nós nunca vivemos antes, e quando isso acontece, a maioria das pessoas fica meio perdida. E eu penso que hoje nós temos pais muito inseguros, porque até pelo excesso de informação, você não sabe a quem ouvir, a quem seguir, e tem tanta coisa ruim e tem muita coisa boa. Exato. Mas é muito importante essa curadoria, né? Você buscar informações relevantes, edificantes, e ajudar para que os pais possam ter um pouquinho mais de consciência no que estão oferecendo para suas crianças, né? Não sei como que você vê isso, mas muitos pais utilizam, às vezes, TV, tecnologia, como babás eletrônicas. O que você pensa disso? Como é que Sim. você vê essa história? Porque a criança fica quietinha mesmo quando ela está com um aparelho na mão, e às vezes os pais acham, então está melhorando a concentração, está tendo bastante estímulo, está aprendendo coisas boas. Será que é isso? Na verdade, isso é um excesso de estímulo, como você disse, e é o que nós chamamos na pedagogia de efeito hipnótico.
Esse efeito hipnótico traz na criança um bloqueio no processo de aprendizagem. Enquanto professora em sala de aula, eu me deparei várias vezes com a imensa dificuldade de concentração dos meus alunos. E eu me refiro a crianças na primeira infância, maternal, então 2, 3, 4, até 6 anos de idade. E muitas vezes, doutora Regina, eu tive que chamá-los para a realidade porque eles estão tão hipnotizados por esse universo que eles ficam mergulhados quase que o dia todo frente a essa tela, que isso traz uma dissociação da realidade. Muitas vezes, esses alunos, eu tive que tirar eles do personagem. E o que é isso? Vou dar um exemplo concreto. Um dos meus alunos, na ocasião, ele era tão imerso no universo do Sonic, né, um personagem que é um ouriço azul, que todas as atividades que ele desempenhava comigo, todas, sem exceção, ele coloria na cor azul. Quando ele almoçava, e esse foi um ponto que me chamou muito a atenção, eu acompanhava o almoço dele, ele, antes de começar a comer, ele fazia gestos circulares com a comida. Como o personagem faz, ele rola, né? O Sonic, ele rola para conquistar ali as etapas do jogo. Então, tudo para ele era em círculo, da cor azul, com o formato do personagem. E nós passamos isso para o pai, para a mãe. E eles não tinham até então a dimensão da gravidade. Para eles, como você disse, ele estava num entretenimento, né? Ele estava ali quieto, calmo, mas isso traz um ônus tão grande. E num período onde a formação do cérebro ainda está ocorrendo de forma muito intensa e tudo está sendo formado, né? A identidade da criança, a capacidade dela de tomar decisões, de fazer escolhas e de julgar prioridades, tudo isso sendo desenvolvido, um período onde ela fica hipnotizada, ela fica altamente sugestionável, porque é outro ponto, sabe, gente, importante. A grande questão da proteção para as nossas crianças está na possibilidade da consciência. E quando ela fica totalmente hipnotizada diante de uma tela, ela perde essa consciência e ela começa a ser sugestionada para qualquer coisa. Por exemplo, se eu te hipnotizar aqui agora e falar que você é um cachorro, você vai latir. Entende? Por quê? Por causa dessa sugestão que ela é aceita quando você não está no poder da sua consciência. Então, isso que você está falando e contando é gravíssimo, porque nós estamos muitas vezes roubando das crianças essa capacidade, né, de ter consciência, de ter um pensamento reflexivo que vai protegê-las de sugestões absurdas, né? Como eu falar que ela é um cachorro e ela começar a achar que é um cachorro, viver como um cachorro, como já ouvimos falar que está acontecendo na Europa, de pessoas que estão se identificando com animais. Então, o que está acontecendo, né, com as nossas crianças quando nós não desenvolvemos essa capacidade de pensar, essa capacidade de refletir, e é isso que você tá relatando. Teve um caso também que eu ouvi em consultório, que eu atendo clínica também, né? De uma criança que só queria se vestir com a roupa do personagem e não queria ir para a escola sem aquela roupa. E a mãe, uma criança pequena, não tinha autoridade nenhuma sobre a criança. O que ela fazia? Ela levava a criança com aquela roupa até a porta da escola, chegava lá na escola, trocava a roupa, que daí a criança aceitava trocar, punha o uniforme, a criança entrava e quando saía, a mãe tinha que trocar a roupa dele, ele só saía com o uniforme do personagem. E aí um dia ele cuspiu na cara do pai, fez uma malcriação lá, e o que a mãe falou? Olha, você não pode fazer isso, ele é amiguinho do tal personagem. A mãe incentivando e reforçando isso daí, né, Kátia? Exatamente. Então, a gente entende negativo. Quanto que essa falta de conhecimento dos pais pode levar a um caso tão grave. Essa dissociação que ela está falando são de transtornos gravíssimos, que podem chegar a um transtorno. O transtorno dissociativo de personalidade é um dos mais graves, é quando você perde
perde a noção do real e vive só o que está na sua cabeça. Como se agora eu falasse para você, não, Kátia, eu sou Jesus Cristo. Você fala, mas como que você sabe? Eu sou Jesus Cristo, porque isso... Daí você vai dizer, ela está louca, né? Ela precisa... É mais ou menos isso, que é uma dissociação. Quando eu acredito só naquilo que passa dentro da minha mente e não aceito a quase um realidade. princípio de esquizofrenia, vamos Isso, dizer é uma assim. esquizofrenia coletiva. A gente poderia dizer que se nós não, né, estivermos cuidando das nossas crianças, estimulando esse outro lado reflexivo, nós podemos causar esse tipo de coisa nas nossas crianças. Sim. É grave, né? O que você tem visto? Esse excesso de estímulo tem roubado a infância das crianças, porque é no tédio, é no ócio que elas desenvolvem especialmente a criatividade. Então, eu tenho visto crianças fora da escola e dentro da escola com uma extrema dificuldade de criar. Porque quando elas se deparam com o nada, com a oportunidade de gerar as próprias escolhas, né, como você tanto preza e tem ensinado sobre isso, essa autonomia, né? Processar os estímulos. Elas se veem incapazes. Quando, na verdade, essa é uma capacidade inata da infância. E essa hiperestimulação cerebral, com tanta dopamina, que o cérebro é sobrecarregado, a cada tela, a cada rolar de tela, a cada novo conteúdo, quando elas ficam sem aquilo, elas passam por um processo de abstinência. E aí é que o pai e a mãe se veem numa dificuldade de lidar com a situação. Então, eles fazem a leitura de que eles ficam calmos com a tela, então eu dou a tela. Se eu tiro a tela, gera um problema. Então, ao invés de eu solucionar o problema, eu ofereço mais, eu reforço ainda o problema. Então, nessa perspectiva que eu tenho trabalhado com os pais, que aquilo que eles acreditam, porque muitas vezes, Regina, e eu acredito e eu quero acreditar nisso, os pais erram, assim como eu erro constantemente, sou mãe, mas eles não erram intencionalmente. Não. E tantas vozes hoje nas mídias sociais, especialmente, são tantas especialistas falando dentro de uma mesma área, por exemplo, na psicologia, uma área tão rica, tem diferentes pontos de vista, né? As psicólogas, assim como as pedagogas, em todas as profissões. E uma vai dizer que pode isso, outra vai dizer que pode aquilo. Então, eu tenho tentado resgatar nessas mães o fundamento. Vamos deixar as opiniões de lado, os testes, porque o que funciona na minha casa pode não funcionar na sua. Então, eu não costumo dar uma receita pronta. Muitas pessoas me pedem isso. Como fazer para tirar os filhos da tela? E aí tem vários passos na internet. Faça isso, isso e isso, e você terá o resultado. E a mãe faz e se frustra, nada acontece. Então, eu tenho levado essas mães a entenderem todos esses conceitos, os princípios, quais são os fundamentos, as implicações para que ela faça uma escolha assertiva. O que nós não podemos mais é deixar as nossas crianças reféns de tudo o que elas estão sendo expostas nas mídias sociais, especialmente. E se deixar para o automático, né, Kátia? Porque nós temos duas formas de viver a vida, ou intencionalmente ou automaticamente. É fácil automaticamente hoje, pela cultura, pelo tipo de vida que a gente tem, de deixar isso acontecer, porque todo mundo faz, né? Onde você vai, está todo mundo com o celular na mão, você vai no restaurante, às vezes está a família inteira sentada, ninguém está conversando, está todo mundo no celular, até a gente cai nessa. Não vou dizer que é uma coisa absurda, porque acontece com todo mundo. Só que eu acredito que a grande importância a gente entender o valor da intencionalidade. E a educação, ela basicamente, você tem que ter conhecimento, por isso que eu digo que os pais, para educarem, eles precisam crescer, precisam entender também, e quando a gente tem uma criança embaixo da gente crescendo, nós precisamos, vai nos empurrando também a nos desenvolver e crescer para que a gente possa educar essa criança. Mas eu acredito muito que é a intencionalidade. Né? Os pais precisam ser intencionais no uso do tempo, no uso da atenção da criança. Então, como está muito comum as crianças não terem foco, por causa até do tipo de estímulo que elas estão expostas, então a gente precisa desenvolver atividades que a gente desenvolva a atenção de forma intencional, né? Então, eu acho que a educação, mais do que nunca, porque talvez em outros tempos, mesmo meio no automático, a gente não tinha tanta invasão
das mídias, do mundo na nossa casa, né? Como tem hoje. Então, até que ia levando, mas hoje eu acredito, os pais têm que ser muito intencionais naquilo que eles desejam, nos objetivos que eles têm com as suas crianças e praticarem isso, né? É algo que você tem incentivado? Como é que você vê isso? Sim, eu costumo dizer uma frase para esses pais que existe vida além das telas. Porque há uma falsa sensação de que naturalmente a criança nasce e ela já precisa de um celular. E nem tinha tela há pouco tempo atrás, né? Exatamente, não tinha nem a TV, né? Uma vez, recentemente, uma mãe me indagou, olha, eu acho muito coerente tudo isso que você diz, mas na prática, como nós vamos viver sem telas? Eu falei, ora, pense no início, pense antes da TV ter sido criada. Os pais não educavam seus filhos, eles não tinham acesso ao mundo por meio dos pais, da educação domiciliar. E aí, então, veja que é um resgate. A própria geração de adultos atuais esqueceu que existe vida além das telas. E quando eu falo telas, compreende todas as opções, não só o celular, o notebook, o tablet, a TV, as smart TVs, os canais de streaming. Eles, além de roubar o tempo do relógio mesmo da criança, como eu disse, estão roubando a infância, estão roubando a inocência dessas crianças. Que é mais grave ainda. Exatamente. E estão roubando dos pais o senso de realidade. Porque, veja, recentemente também eu ouvi e ouço constantemente a fala de que isso não tem nada a ver. Possivelmente você já tem ouvido isso algumas vezes também. Mas isso não tem nada a ver, como você bem disse, todo mundo faz, todo mundo vê. Eu não vou permitir isso em casa, mas vai chegar no colégio, ele vai ver. Qual é o ponto? O ponto é criarmos filhos que sejam influenciadores e não influenciados. Porque, de fato, essa mãe, esse pai, não poderá estar o tempo todo ali ao lado dizendo o que deve ou não ser feito. Mas quando você fundamenta isto em casa e a criança, ela tem isso muito claro dentro dela, que realmente ela não quer aquilo para ela, quando chegar na escola e for ofertado aquilo, ela vai ser a primeira a dizer, não, eu não quero. E saber dizer não, ensinar os nossos filhos para que eles saibam dizer não, eu acho que hoje é uma das principais coisas que nós precisamos fazer com eles. E isso funciona, isso é possível. Eu tenho uma filha de 10 anos, então eu sei quais são os desafios da pré-adolescência, estou vivendo isso na pele agora. E eu, desde os primeiros dias de vida, ensinei ela a saber discernir. O discernimento é o poder de escolha, né, do caminho que você quer seguir. E muitas pessoas, naturalmente, vão optar pelo mau caminho. É uma das opções, é uma escolha. E eu sempre mostrei para ela os benefícios de escolher o caminho adequado. E faz parte desse processo saber dizer não. Então, eu fundamentei isso nela para que, quando eu não estivesse por perto, ela se sentisse impelida a dizer não. E aí eu vou dar um exemplo prático disso. Em casa, então, eu trabalho muito com análise de conteúdo. Essa é uma das frentes de trabalho no meu Instagram atualmente, ajudar as mães a aprenderem a analisar por si próprio se aquilo é adequado ou não para o filho. E ela sempre comigo, acompanhando este processo. E em nenhum momento eu digo para ela, não assista isso, porque não pode. Porque se não e não pode, vai gerar exatamente a curiosidade. Então, eu exponho para ela os dois caminhos e faço ela fazer parte do processo. Por que que não é interessante, por que que não é adequado, por que que vai contra os nossos princípios e valores. E, recentemente, ela esteve num local onde teve uma sessão cinema. E nessa sessão cinema, passou exatamente um dos filmes dos quais em casa nós nunca escolheríamos para assistir. Vou até citar aqui que é o filme Encanto. E nessa sessão cinema estava ela e mais 2 colegas, e aí ela soube que ia ser aquela sessão. Imediatamente, ela e a amiguinha dela viraram uma para outra e decidiram que iriam juntas orar.
porque elas tinham que estar ali, elas não podiam se ausentar do local, então elas teriam que, teoricamente, assistir, seriam expostas àquilo, mas elas decidiram orar, para que aquilo que elas vissem não influenciassem na mente dela, nas emoções, nos pensamentos. Quando eu soube disso, Regina, eu fiquei tão feliz, Linda. porque esse é o caminho. A maior proteção dos nossos filhos não é tirar os filhos de tudo. E mesmo quando a gente fala de mundo atual, de tecnologia, eu sempre falo para os pais que os filhos, o cérebro modificou. E hoje eles têm um cérebro como se fosse uma Ferrari, muito mais potente. Nós não queremos que volte a ser um cérebro de uma carroça ou de um Fusca. Não que Fusca não fosse bom, né? Fusca, eu tive Fusca. Mas nós queremos que eles desenvolvam essa capacidade de brecar, desacelerar, né? Porque um carro potente, sem freios, é acidente na certa. Então, a grande questão não é tirar os filhos de todos os ambientes ou de todas as coisas, ou voltar a brincar só na rua, só isso, não tem, é perigoso. Não, mas é ensinar, é ter a proteção, né? E a proteção é essa capacidade de pensar e fazer escolhas. Até quando eu comecei a mexer com a Brain, a nossa empresa, uma das coisas que me motivou é ajudar a resgatar o poder de escolha do ser humano, das crianças. Por quê? Hoje nós vivemos num mundo de estímulo e resposta. Isso é funcionamento emocional. Faz parte do ser humano, esse automático, ter um estímulo e ter uma resposta. Então, se alguém me agride, a minha resposta, eu fico com raiva e ter uma resposta imediata. Só que entre o estímulo e a resposta, existe o poder de pensar e fazer escolha, que foi perdido, porque tudo no cérebro que não é utilizado, ele atrofia. Como um músculo. E como estamos super impulsionados por estímulos e emoção e respostas imediatas, e não a parar, pensar e saber o que eu vou responder diante desse estímulo, essa área está se atrofiando. Você sabia que as crianças dessa geração todas estão atrasadas em relação ao desenvolvimento de função executiva, que é o pré-frontal, em relação a todas as gerações anteriores. Uma criança hoje de 8 anos, ela tem o controle de impulso anterior de uma criança de 4 anteriormente, e ela tem 8 anos. Então, é uma missão que eu tenho de desenvolver função executiva. Por quê? Porque a função executiva, além não só da regulação da emoção, é a necessidade para a prontidão para a aprendizagem, para você saber selecionar aonde você vai pôr atenção, ter o foco, ativar a memória operacional, ativar flexibilidade mental, que é a base da criatividade. Sem função executiva não tem. Então, e essa é a grande proteção que eu acredito, né, para as nossas crianças. E começa com coisas simples, que é pôr limite, sabe? A criança aprender a esperar, a criança aprender a respeitar regras dentro da sua casa. Então, são coisas que vão ajudar os pais a desenvolver nela depois essa capacidade de parar, porque essa mesma capacidade que faz eu esperar, que é o parar quando eu tenho o impulso para querer fazer, é a mesma capacidade que eu vou utilizar para parar e daí pensar e fazer escolha. Então, nós precisamos, os pais precisam, como você falou, não é simplesmente intencional, mas às vezes é ignorância no sentido de que não conhecem, né? Então, acho que o nosso objetivo é muito semelhante, né? E eu pensei, para onde iremos para ajudar as crianças? É muito difícil ter todos os pais fazendo o curso, mas nós temos as crianças nas escolas o tempo inteiro. Então, hoje, a educação fala de desenvolver competências nas crianças. Sim. E as competências passam exatamente por isso, não de um automático reativo. O que é uma competência? A habilidade é assim, eu faço porque eu não sei de onde, mas eu tenho essa habilidade, é nato ou aprendi sem perceber como. A competência é quando eu sei o que é, como uso, quando uso. Isso vira uma competência. Então, para isso, a gente precisa desenvolver toda essa capacidade, né, das crianças. E ajudá-los, porque às vezes a cultura vem de uma forma tão sutil
que se a criança realmente não sabe pensar, nós adultos não percebemos as coisas, que dirá as crianças que ainda estão em desenvolvimento, né? Então, esse trabalho de ajudar os pais a analisar é muito importante. Eu tenho até um exemplo, né, que está todo mundo assistindo esse filme, e quando eu falo de socioemocional, todo mundo vem, o Divertidamente, o Divertidamente. E existe uma análise do Divertidamente feita pelo Yuval Harari, um dos grandes filósofos atuais aí, e ele fez num capítulo do livro dizendo que ele não acredita que a Disney teve a coragem de lançar um desenho que rouba o livre-arbítrio do ser humano, e isso foi aplaudido no mundo inteiro por pais e educadores. E por quê? Porque não são as emoções que devem controlar a nossa vida. As nossas crianças na Brain sabem que o erro do Divertidamente, que o comandante nós usamos outra metáfora, que é o cérebro Bolt, o comandante do cérebro Bolt deles são eles, é ele, e não a emoção, não as circunstâncias, uma resposta a uma circunstância externa, mas ele é o comandante. Então, você veja, ele diz que o mundo inteiro, pais e educadores, aceitaram como uma verdade. Por quê? Porque o mundo inteiro desconhece o funcionamento da mente, as emoções, o que nós temos que... As emoções são maravilhosas, mas elas têm que estar sendo utilizadas da forma correta por nós, e como nós fazemos toda essa gestão de emoções, tomada de decisão, escolha. Você vê, não são só as crianças, porque aonde eu vou os adultos, o Divertidamente, o Divertidamente. Eu falo, pois precisou um filósofo fazer uma análise dessa e mostrar. E o que está por trás dessa cultura? Essa vontade de mostrar que nós somos frutos manipuláveis dos estímulos que acontecem ao nosso redor. Mas nós não somos. Sim. Nós podemos ser diferentes, né? E esse papel que esse filósofo desempenhou fazendo essa denúncia é muito semelhante ao que eu tenho feito hoje no meu trabalho. Uhum. Eu passo exatamente por essa reação que ele passou, né? Essa surpresa, porque eu tenho trazido para os pais esse despertamento de que aquilo, especialmente que viraliza, é um apontamento muito importante. Assim, quando um conteúdo viraliza a ponto do Divertidamente, o mundo inteiro ovaciona esse filme, o recente filme da Barbie, onde os cinemas do Brasil inteiro fecharam e as pessoas iam assistir o filme de rosa, até homens. Então, todo esse desenfreio, essa loucura, isso é um sinal de que tem algo por trás. Uhum. Então, eu tenho trazido isso, fazendo análises profundas de conteúdo, trazendo um espanto para muitos, né? Conteúdos como Rei Leão, por exemplo, que já são assim totalmente premiados no mundo inteiro, todo mundo acha lindo, maravilhoso, cheio de princípios e qualidades. Eu mostro onde está o X da questão. E aí eu tenho feito mães entenderem que o processo de comunicação é muito mais amplo do que só aquilo que nós conseguimos enxergar a olho nu. Uhum. E essa é a grande tática dos desenhos e filmes atualmente. O colorido, as músicas, o fundo musical, a mudança de tudo cena, isso, de imagem, mudanças né? de imagem Uhum. rápida, repetições, tudo isso tem um objetivo. Isso ficou escondido por tantos anos, Regina, que eu trouxe fundamentos até espirituais para mostrar para esses pais que têm princípios e valores semelhantes aos meus, de que há implicações não só morais e físicas, como espirituais também. Uhum. Eu fiz um estudo profundo a respeito da vida de Alice Bailey. Alice Bailey foi uma das fundadoras do movimento Nova Era, que foi um movimento que estourou especialmente na década de 90, vindo de muito em contraponto ao cristianismo. E ela é uma mulher que foi uma cristã e que negou a sua fé, que apostatou da fé, e ela se determinou a destruir o cristianismo. Ela já faleceu, mas ela deixou muitos discípulos. Tem seguidores de Alice Bailey até hoje que seguem os seus estudos. Ela lançou dezenas de livros. E, em meio a esses muitos escritos, ela escreveu sobre os 10 pontos de rebelião. E esses pontos de rebelião são para se rebelar contra o cristianismo. E estudando a fundo esse conteúdo, Regina, eu me deparei
com nada mais, nada menos do que 10 estratégias práticas que estão acontecendo de fato nos nossos dias. E no ponto 8 desta lista de Alice Bailey, ela fala sobre a mídia. Ela fala que a mídia é a principal ferramenta de mudança de mentalidade na infância. Ela estimula seus seguidores a usarem a mídia para justamente ir de contraponto a tudo que os pais ensinarem em casa. Quando eu me deparei com esse conteúdo, fazia todo sentido com aquilo que eu já vinha estudando há tantos anos, mas não tinha encontrado de fato um documento que comprovasse que havia esse movimento. Então eu quero mostrar para os pais que não é coincidência, né? Muitos pais ainda estão assim, meio como tateando, assim como cegos em tiroteio, né? Por que está acontecendo isso com os desenhos? Os heróis de antes não são como hoje, tanta ideologia de gênero, sexualização precoce. Estou mostrando para eles que tem um fundamento, que tem um plano em ação, e aqueles que não se capacitarem, que não estudarem, que não se prepararem, que não, no mínimo, se interessarem pelo assunto, perderão seus filhos para esta ideologia, né? O marxismo cultural é muito forte e o principal alvo do marxismo cultural é acabar com a família e com o cristianismo. E quais serão as ferramentas a serem usadas para isso? A arte, a mídia, a música, a internet. Então, são pontos que nós precisamos parar para analisar que não é por acaso, colocar uma cosmovisão adequada dentro do nosso lar, uma lente que enxergue o mundo através de uma perspectiva de fundamento, porque senão tudo fica relativo, não é mesmo? Ah, isso não tem nada a ver, todo mundo está vendo, eu também vou ver, isso não influencia em nada, isso não dá em nada. E aí a gente tem visto cada vez mais pais e mães enfraquecidos em seus próprios valores e princípios, se perdendo nos seus fundamentos e não conseguem passar isso para os filhos. E perdidos, né, em como fazer isso com os seus filhos. Eu ouço muitos pais de adolescentes que dizem, enquanto era criança a gente não percebeu e de repente, quando adolescente, totalmente contrário, né, aos valores e a família com crises grandes. Então a gente percebe que uma das formas realmente de destruir a família e de destruir a fé é através desse tipo de movimento sutil, que com beleza, com glamour, né? E que a criança se atrai e muitas vezes está sendo formada a mente dela ali de uma maneira bem distorcida. E é interessante você entender que a mente das crianças é muito sugestionável, por causa exatamente ainda da construção da consciência e de tudo isso, né? Então, os pais, eles têm que funcionar, em parte, como essa função executiva dos filhos, com esse julgamento de prioridades, com a tomada de decisão, as escolhas e análises, né? Reflexão junto com os filhos. Então, é bem adequado isso que você disse, não é tirar, não permitir que assista, mas assistir sentado do lado e tirar aquele fator hipnótico e fazer perguntas em cima da atitude, às vezes, do personagem. Dizer, o que você acha disso que essa personagem está fazendo agora? Como é que você vê isso? E ensinar as crianças a pensarem. Eu acho que a grande chave é ensinarmos a pensar, refletir, né? Através de perguntas inteligentes, parar aquele sistema automático, porque você tem um sistema que está captando tudo de forma meio indireta e automática, está percebendo o mundo pelas sensações, pela visão, pela audição, mas não está filtrando. Então, esse filtro vem quando você começa a sair desse automático e ativar o processador consciente, intencional. E isso os pais podem fazer usando perguntas inteligentes, fazendo a própria criança refletir, porque às vezes a própria criança vai dizer, está errado isso daí, eu não acho certo isso. Então, ela já parou de absorver aquilo de uma forma passiva e já começou a atuar num outro sistema, que é o sistema que protege. Sim, e é possível que ela consiga fazer esse diagnóstico sem ter que ser totalmente exposta ao conteúdo, Regina, porque é isso que eu tenho proposto. Eu desenvolvi um método. Primeiro que os pais não precisam assistir todo o conteúdo antes,
Muitas mães ainda estão fazendo isso. Quem hoje, ainda mais a mulher moderna que trabalha, tem tempo para sentar, assistir primeiro o filme para depois saber se o filho pode ou não assistir. Não, não se trata disso. E nem precisa assistir com o filho e aí o filho já é exposto ao conteúdo inadequado e você fazer os apontamentos. A ideia é que, através de algumas dicas que nós temos do filme, é possível analisar um conteúdo, veja, pelo cartaz que é divulgado. O cartaz já proporciona várias sugestões a respeito daquilo que vai ser dito ou falado. É possível analisar pela sinopse, é possível analisar pela viralização do conteúdo. Nós temos filmes que entrarão em cartaz no segundo semestre e que já são considerados virais. Nas redes sociais, o Divertidamente mesmo 3, né? Ele já é considerado viral e ele ainda nem estreou. Então, isso já é um sinalizador de que pode haver algo errado. Então, eu tenho ensinado essas mães a estudarem esse conteúdo previamente e aí já conversar com os filhos para que eles façam a escolha se assistirão ou não. Agora, é claro que eu sei que, eventualmente, você dá um play, você escolhe ali, dá um play, e aí pode haver a exposição, e aí é o tempo de você sentar, conversar, dar ali um pause, fazer a escolha junto, se vai prosseguir, porque o que você iniciou, necessariamente, você não precisa continuar assistindo, né? Você tem que ter esse poder de escolha também, de dizer, não, isso não está me edificando, isso não é saudável, vamos parar por aqui. E o ideal é que isso parta da criança, que isso parta do adolescente. Então, eu tenho proposto um método bem diferenciado dessa exposição. Também, né, Kátia? Porque há implicações, né? Nós nos deparamos cada vez mais com crianças dentro da escola e dentro das igrejas que sofrem de terror noturno, crianças que têm amigos imaginários, que são implicações espirituais e muitas vezes, fazendo ali uma anamnese, se aprofundando no histórico da criança, nós descobrimos que é uma influência daquilo que ela assistiu, ou daquele influencer que ela tem acompanhado nas mídias sociais, aquele ou aquela youtuber, né, aquela influenciadora. Então, se nós conseguirmos cortar o mal pela raiz, isso vai demandar menos trabalho depois. Mas para tudo isso... um outro ponto, né, importante, não te interrompendo, a questão dos influencers, de saber escolher, ajudar os filhos, porque eles estão no mundo, eles vão estar aí também, não dá para tirar tudo da vida deles, mas como escolher, porque tem coisas boas. Sim, também. Claro. Né? Então, nós sabermos ajudar e restringir, porque às vezes eu acho que os pais têm medo de pôr restrição para os filhos. Então, quando os meus filhos eram pequenos, por exemplo, eles podiam assistir à TV, um tema que todo mundo na escola estava assistindo, mas a gente deixava assistir uma vez por semana e nós assistíamos juntos, que era o tempo que a gente tinha para assistir junto com eles. Então, sentávamos juntos para assistir. Então, eu acho que pode pôr esse tipo de restrição, porque você falou da questão do tempo, disso, daquilo, e às vezes os pais vão pôr a restrição e sentar junto no tempo que é possível, sentar juntos e fazer juntos. Sim. Eu acho que é e trabalhar nesses pais essa consciência de que eles precisam assumir o seu lugar de autoridade. Você falou isso no momento, eu acho muito importante a gente frisar isso, de que esse processo do resultado do que nós temos visto nas nossas crianças hoje, tão influenciadas, tão suscetíveis a todos esses conteúdos, começa pelo posicionamento ou principalmente pela falta de posicionamento desses pais. Os pais hoje muitas vezes querem ser amigos dos filhos, né? E não pais. Então, por isso, eles têm medo de que os filhos vão ficar chateados, não vão gostar, vão ficar com raiva, não vão amá-los como eles gostariam de ser amados. E, por isso, às vezes, evitam de exercer a autoridade tão importante que eles precisam exercer com os filhos. Nós estamos diante de uma geração de pais que perdeu essa consciência do princípio de autoridade que é dado principalmente sobre o pai, sobre o sacerdote. E aí, na falta dessa figura paterna em casa, porque nós temos que considerar também que a realidade hoje das famílias é uma família mais disfuncional, uma família que geralmente é constituída apenas pela mãe e pelos filhos. Na falta dessa figura paterna, essa autoridade dada por Deus, inclusive, está sobre a mãe. Então, ela pode e deve assumir esse papel. Ela deve novamente aprender a dizer não,
com a medida de amorosidade, mas também de autoridade, para que ela tenha dessa forma filhos que a honrem, filhos obedientes, filhos emocionalmente saudáveis. Uma das principais necessidades das mulheres que eu mentoreio, das mulheres que eu acompanho, por onde eu ministro, o que elas me trazem eu não consigo conduzir filhos obedientes. Os meus filhos não me obedecem, os meus filhos não me ouvem, os meus filhos. E aí a gente vai trabalhar e a gente descobre que é essa falta de posicionamento. Porque as crianças, elas estão necessitadas de alguém que diga não para elas, de alguém que dê limites. Você citou o exemplo daquele aluno da fantasia, e eu me lembrei que o ano passado, lecionando, eu recebi os meus alunos no portão. E eu me lembro de uma situação muito clara, assim, um aluno do maternal, 2 para 3 anos, era um dia muito frio, aquele dia chuvoso aqui em São Paulo, aquele inverno rígido, e eu recebi ele no portão de bermuda. E a mãe disse para mim, olha, ele veio de bermuda porque ele não quis pôr a calça, Pro. Eu não consegui pôr a calça nele. A calça está na mochila. Você vê se você consegue? Eu falei que a Pro ia tentar. Eu falei, claro, sem problemas. Tinha um banheiro próximo do portão. Eu peguei na mãozinha dele, fui direto para o banheiro, abaixei na altura dele, olhei nos olhos dele e disse, a Pro vai colocar uma calça em você porque está muito frio. Você viu como sua perninha está gelada? Ele, ai, é mesmo, Pro? Já foi pegando a calça da mochila, ele mesmo foi colocando. E aí eu fiquei pensando, qual é a dificuldade dos pais de assumirem um papel que eles têm? Que há uma autoridade sobre o professor, mas há uma autoridade ainda maior sobre os pais. Em qual momento isso se perdeu? Uma criança de 2, 3 anos consegue dominar um adulto. Então, muitas vezes, Regina, nós como mães especialmente, temos que parar e analisar o quanto a falha está em nós, reconhecer isso, dar um passo para trás, pedir ajuda, se capacitar para resgatarmos tudo isso em nosso lar. E até entender, viu, que a importância dos limites, eu dou uma figura para os pais sempre, da estrada preta, sem faixas. Não sei se você já dirigiu numa estrada assim. Eu morei no interior e uma noite eu fui para outra cidade. Quando eu voltei, não tinha dado tempo de fazer as faixas. A estrada estava pretinha, escuro. Eu não sabia se eu estava andando no acostamento, se eu estava andando na contramão. Então, eu tive que ir muito devagar. Até por medo, fiquei insegura. E quando você coloca aquelas faixas amarelas, brancas, no dia seguinte pintaram as faixas. Você sabe aonde você está, você pode correr, você pode andar mais rápido, porque você tem a convicção, a segurança de onde você está. Pais, isso é a importância dos limites para o emocional dos filhos. A segurança, eles vão sentir que tem alguém, eles não estão soltos no mundo à mercê de qualquer coisa, mas eles têm pais que estão colocando os limites e que dentro daqueles limites eles podem correr, viver, porque eles estão seguros, eles estão protegidos. Então, crianças cujos pais não colocam os limites para os seus filhos, estão criando crianças que se tornarão adultos e jovens muito inseguros, muito ansiosos, né, e com problemas sérios. Então, a importância dos pais, o entendimento é importante para que eles coloquem com segurança, sabe? Os pais, olha, seja seguro. Eu e o meu marido, a gente sempre conversou muito sobre isso e nós falamos sempre daquela balança que tem os 2 pratos. Você dá o amor e dá os limites na mesma proporção. Isso faz com que o seu filho seja equilibrado, responsável. E hoje eu estava ouvindo uma frase que diz que quanto maior é o poder, maior a responsabilidade. Mas também, quanto maior a responsabilidade, maior o poder. Eles serão pessoas mais poderosas, porque serão pessoas mais responsáveis e alcançarão lugares muito mais altos na sociedade do que crianças criadas com toda a possibilidade, inseguras, à mercê de si mesmos, porque não têm essa capacidade para tomar certas decisões, e pais que não conseguem colocar
os limites. Isso é Sim. super importante para o emocional, para a estrutura da personalidade dos seus filhos, que vocês coloquem limites e que a criança aprenda a seguir regras. A base fundamental da função executiva é o controle de impulso. Se não fizer sinapse de controle de impulso, não vai desenvolver boa memória operacional, boa flexibilidade mental, bom planejamento, bom pensamento estratégico, nada disso. Sim. Então, a base é parar e controlar impulso. Isso você pode fazer com brincadeiras, você pode fazer com várias coisas, mas eles precisam aprender a parar e seguir regras. Porque Sim. senão, se um pai grita, para porque vem um carro e o filho nunca ouve, ele vai ser atropelado. Então, a voz de comando dos pais tem que ser uma voz ouvida, atendida e obedecida. Sim. Isso é super E há importante. uma frase clássica também que diz que quando não se sabe o caminho, qualquer caminho serve. No filme clássico Peregrino, há um momento em que o personagem principal ele também se depara ali com vários caminhos na frente dele. E ele precisa de uma voz de comando para direcioná-lo para o destino. E isso é profético, porque a palavra de Deus nos ensina que nós, como pais, somos os arqueiros. Os filhos são como flechas que devem ser lançados para o seu destino profético. E quem faz esse lançamento são os pais. Se os pais não sabem manusear o arco, a flecha, não sabe tirar a flecha da aljava, não sabe para que caminho lançar a flecha, certamente esse filho já está fadado a um destino errado. Então começa em nós essa necessidade de conscientização de todas essas armadilhas, essas artimanhas, do tempo que nós temos que retroceder, né? Voltar às veredas antigas, para alcançarmos qual é o caminho certo para direcionarmos esses filhos. Eu vejo hoje, Regina, algo que me entristece bastante, por parte de alguns pais, infelizmente a maioria dos quais eu tenho lidado, que é uma comodidade. Muitos me procuram porque reconheceram a autoridade que eu tenho em determinado assunto, mas me procuram não porque querem estar neste lugar que eu estou. E eu falo que eu desejo capacitá-los para alcançarem mais conhecimento do que eu tenho. Eu quero discípulos que vão bem mais longe do que eu estou hoje. Eles me procuram, não, eles me procuram para uma receita pronta. Sabe aquele carrossel do Instagram? 5 passos para ter um filho obediente. E ali, passando as 5 páginas, ler aquilo e aplicar em casa e vai resolver. Não é assim. Existe um trajeto, um caminhar e começa em você. É um processo, né? No processo. E é isso que eu tenho proposto para essas mães, que elas se capacitem. Eu desenvolvi um curso chamado Vencendo a Guerra Cultural. Eu coloquei dentro desse curso os 15 principais assuntos que estão hoje destruindo a infância e a adolescência dos nossos filhos, que vai desde mídia social até a defasagem dos ministérios infantis nas igrejas, a doutrinação nas escolas, a sexualização precoce. Eu fiz um apanhado de todos esses temas, mostrando ali ponto a ponto como isso está acontecendo na prática, mas principalmente as ferramentas para os pais começarem a trabalhar neles mesmos, as mudanças internas começa, para que eles consigam então depois passar isso para os filhos. Quando os filhos olharem para os pais e sentirem essa segurança de que o pai domina aquele assunto, que ele entende, né? Por exemplo, recentemente eu estive com o Dr. Tassos e ele estava falando da importância de prepararmos os nossos filhos para as indagações das crenças deles, né? Eu achei isso sensacional. Não é só saber que Deus criou o mundo, que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º ele descansou. Não, é principalmente saber responder para aquele colega na escola ou para aquele professor que é um professor doutrinador, quando ele colocar em xeque a fé dele, ele saber defender a existência desse Deus que ele crê. Então, é dessa forma que eu tenho trabalhado, trazendo essa capacitação para esses pais, esses fundamentos, para que os filhos olhem para esses pais, voltem a olhar para esses pais com admiração, como aquela voz de autoridade. Eu dou um exemplo do meu pai. O meu pai é um pastor, mestre na palavra, mas acima de tudo ele sempre foi um pai presente para mim, para as minhas 3 irmãs. E ele orientou desde as coisas mais complexas do mundo às mais simples, do tipo,
Se você for muito para o fundo, na água, no mar, você pode se afogar. E ele falava isso para a gente quando criança, com uma voz de amor, com tanta ternura e com tanta preocupação, que não nos colocou medo, mas nos colocou respeito sobre aquilo. E hoje, já casada, com uma filha, quando eu vou para a praia, que eu vou um pouquinho mais profundo, Regina, eu ainda ouço a voz do meu pai. E é esse tipo de voz que eu desejo que essas mães, que esses pais voltem a ecoar no coração dos seus filhos. Que esses filhos, antes de ouvir qualquer outra voz na escola, em qualquer lugar, pense, não é assim que minha mãe me ensinou. Não é assim que meu pai me ensinou. Eu vou pelo que meu pai disse, pelo que minha mãe disse. E para isso, esses pais precisam estar seguros desse caminho. E é tão lindo, né? Porque as crianças, elas estão abertas a aprender e principalmente a receber dos pais. Então, eu acho que cabe aos pais tomar essa posição, entender essa importância, esse valor. Porque outro dia até uma criança... ela não pode comer certos alimentos, né, por causa de alergia e tudo, e estava numa festinha e foi oferecido para ela, ela correu, eu preciso ir, não era numa festinha não, era na igreja, ela correu para os pais e perguntar, e eu estava ouvindo, eu vi, mãe, eu posso comer aquilo? Aí a mãe falou assim, você não pode. Então, entender que os pais são essa fonte, né, de segurança para os filhos, são essa fonte de orientação e essa voz, como você falou, porque dentro da nossa mente existe um ajuntamento de vozes e é muito importante. A narrativa que vencer vai ser a narrativa que defende, que determina a nossa vida, não é? E como adultos, muitos adultos não sabem disso, que estão tendo uma vida incoerente até cristã por causa da narrativa a qual estão dando ouvidos dentro da própria mente, não é a narrativa dos valores e dos princípios de Deus, porque é comum nós termos diversos tipos de pensamento, termos pensamentos automáticos, termos pensamentos disfuncionais, mas aquilo que nós colocarmos valor, aquilo que nós acreditarmos é que vai fazer a nossa história e vai fazer a nossa vida. Então, essa narrativa, né, dos pais dentro da mente dos filhos é super especial. E eu também tive filhos, criei filhos e digo, dá trabalho, não é uma coisa que você faz, você falou da comodidade, porque hoje a gente vive um mundo tão confortável, né, que é tudo tão fácil, você na palma da mão você faz seu pagamento da sua conta, você tudo rápido e na palma da mão, que nós ficamos preguiçosos para certos trabalhos, parece que nós não queremos ter trabalho, mas, gente, ter filhos é trabalhar intencionalmente na educação, mas eu digo, vale a pena, porque você semeia e a Bíblia nos garante, você vai colher aquilo que você semeou. Sim. Então, esse ensinamento, essa dedicação, esse investimento de amor, porque hoje a gente vê os pais não estão falhando no amor, a maioria tem muito amor pelos seus filhos, estão sim às vezes falhando na parte da disciplina, dos limites, e por isso até o amor acaba virando problema, porque os filhos super protegidos, eles têm reações semelhantes a filhos negligenciados. Exato. E a superproteção muitas vezes tem a ver com esse excesso de amor e a falta dos limites. Então, vamos equilibrar isso, né, gente? Sim. Equilibrar, e que bom que existem ministérios e trabalhos como o seu. Nós também estamos na mesma pegada, temos cursos também para os pais, academia de pais. Os pais precisam crescer, então tem muita coisa boa, né, gente? Procure, busque, porque com certeza você vai ficar feliz ao ver seus filhos maiores sendo responsáveis, sendo influenciadores, crescendo e trazendo tudo isso para a nossa sociedade, algo bom, né? Que é o que nós queremos. Sim, não é isso, Kátia? Então, você pode dar sua última mensagem aí para a gente ir terminando essa conversa que foi super legal, super agradável, e espero que vocês aproveitem bastante desse conteúdo. Eu desejo que os pais mudem a perspectiva, que nós estamos numa geração, num tempo em que nós não temos só que criar os nossos filhos.
Se você mudar a sua perspectiva, que é mais do que criar, mais do que educar, é deixar um legado, isso lhe trará uma motivação muito maior para fazer tudo aquilo que você precisa fazer. E, de fato, é trabalhoso, demanda tempo, empenho, esforço, mas a palavra de Deus diz para nos esforçarmos, que Ele nos ajuda. Então, faça a sua parte, se esforce, se capacite, busque esses cursos, essas ferramentas, essas capacitações. Há diferentes linguagens, diferentes oportunidades. Certamente você vai encontrar uma adequada aí à sua realidade, aquilo que está de acordo também com os seus princípios, os seus valores, para que você seja cada vez mais assertiva na educação dos seus filhos. E aí eu queria aproveitar, Regina, para divulgar um material que eu trouxe aqui. Dentro de toda essa perspectiva de análise de conteúdos, a pedido dos próprios pais, eu cataloguei títulos. Nós estamos aí, né, com tantos canais de streaming, com tantas possibilidades, e a gente perde, às vezes, tanto tempo, não é, com controle, não sei o que assistir, como assistir, até que você aprenda a fazer essas análises, a sua própria análise. Eu cataloguei aqui, eu fiz 2 e-books. Dos melhores desenhos para os meus filhos. Aqui tem quase 200 títulos catalogados, curados por mim, onde você pode dar play sem medo, e em diferentes plataformas gratuitas, plataformas pagas, e aqui tem os proibidos, né? E nesses proibidos, hoje já conta com 150 títulos, eu cataloguei não só o título, mas também a informação do porquê ele é inadequado, quais são os pontos de inadequações, para que esses pais possam, então, sentar com os filhos, passar essa informação e aí escolher juntos se realmente vale a pena assistir aquilo, ser exposto àquilo ou não. Esse material está disponível em formato de e-book, esse eu trouxe impresso para que vocês pudessem ver, mas você pode ter ele disponível aí no seu computador, baixar em PDF e acessa pela minha rede social do Instagram. Hoje eu estou principalmente no Instagram mais ativa, que é o @ministrandofilhos. Quero convidar você a me seguir para a gente se conhecer melhor, estreitar essa relação. E recentemente o senhor me levou para o TikTok também, né? Aquela terra sem lei, agora eu estou lá também, @KatiaAlencar_. Lá no TikTok eu falo especialmente sobre desenhos e filmes, e no Instagram é um conteúdo bem mais amplo, falo de vários assuntos relacionados à maternidade e à criação de filhos. E graças a Deus o Senhor tem sido bom, como eu disse no início, tem me dado oportunidades de levar esse conhecimento numa perspectiva pedagógica, mas também ministerial e espiritual. Então, fica aí o convite para você me acompanhar. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu foi que muito agradeço. bom. Um excelente papo, foi muito gostoso. Tá bom, gente? Obrigada. Continue aí nos seguindo e acompanhando o nosso conteúdo, que com certeza vai ser muito bom para a sua vida e para a sua família.